Olá, espero que todos vocês estejam bem. Esse vídeo é para relatar um pouquinho das minhas experiências com sala de aula invertida, atendendo um convite então do professor Vanderlei. Como professora de matemática, eu sempre tinha a sensação de que o ano letivo encerrava e eu precisava de mais aulas para trabalhar conceitos, para aprofundar, né, outros conceitos, para fazer algumas relações, trabalhar com algumas metodologias diferentes. Então, eu sempre, para mim, foi insuficiente a carga horária. Então, quando eu conheci a sala de aula invertida, eu acreditei que ela pudesse ser uma oportunidade, né, de amenizar esse problema que eu, como professora, vivencio. Além disso, né, a sala de aula invertida, que é uma modalidade sustentada de ensino híbrido, ela é também uma metodologia ativa. E segundo Van der Waal, um autor da área da educação matemática, que eu leio bastante, que é um referencial muito importante nos meus estudos, ele diz que por mais que o professor ele explique claramente um conceito várias vezes, isso não é garantia de aprendizagem, porque a aprendizagem ocorre na mente do indivíduo e ela é resultado do quanto o indivíduo interage, participa, analisa, discute. E aí as metodologias ativas, então, são elas que proporcionam esse envolvimento, a participação efetiva ao longo do processo, como fala Moran. Então, esses dois motivos, né, essas duas razões me levam a estudar de maneira teórica e prática a sala de aula invertida. E aí, destacando que sala de aula invertida, ensino híbrido, né, não são novidades, eles já existiam bem antes da pandemia, embora agora, né, tenham ganhado visibilidade. Inclusive, a sala de aula invertida, ela é a porta de entrada para o ensino híbrido. Bom, a minha primeira experiência, ela aconteceu em 2018, com a matemática à distância da Universidade Federal de Pelotas, onde eu trabalho. A nossa matemática, embora sendo à distância, nós tínhamos encontros presenciais e eu estava ministrando uma disciplina que se chama IPEM, Iniciação à Pesquisa em Educação Matemática. Um dos tópicos da ementa é normas da BNT. E vocês sabem que os alunos têm bastante dificuldade, acham muito chato, mas enfim, a gente sabe que é essencial. Então, foi a minha primeira experiência e eu combinei sala de aula invertida e rotação por estação, que são duas modalidades sustentadas, as duas são metodologias ativas, e eu acho esse casamento assim bem interessante, embora essa experiência eu não tenha feito assim, não tenha escrito nada sobre ela, não tenha feito registros. Então, como é que eu fiz? Disponibilizei o manual da universidade com as normas, né? Pedi para eles estudarem, gravei alguns vídeos curtos com pontos que eu achei que eram assim os mais problemáticos, que os alunos teriam mais dificuldade, e organizei um questionário no Google Forms, com questões bem objetivas, né? Ah, 3 autores, como é que eu referencio, coisas desse tipo. E fui acompanhando então esse processo, né, que no ensino híbrido a gente chama de personalização, e a partir daí eu organizei a aula presencial. E na aula presencial eu trabalhei com rotação por estação, que não é o nosso objetivo aqui no vídeo, tá? Mas que é também uma metodologia super interessante. A rotação, todas as rotações, né, todos aqueles momentos da sala de aula, eles precisam se relacionar ao mesmo tema, mas precisam ser independentes, né? E precisam, um deles precisa ser com tecnologia. Então foram 3 os momentos porque a turma não era muito grande, tá? Se a turma fosse maior, poderia ter 4, 5 momentos. Um deles, então, era um quiz, onde utilizava a tecnologia. O outro, nós tínhamos numa mesa vários textos para os alunos identificarem os erros, segundo as normas da BNT. E o terceiro momento era comigo para esclarecer dúvidas e aí aprofundar algumas questões.
Posterior, então, pós-aula, né, pós-aula presencial, eles tinham que elaborar um pequeno texto sobre a importância da pesquisa, né, na educação matemática e então utilizar aquilo tudo que eles estudaram ao longo, né, da experiência. Então essa foi a minha primeira experiência com sala de aula invertida, que eu combinei também rotação por estação. No ano de 2009 eu retornei para a escola municipal, aqui em Campo Sul, como professora de matemática, e eu fiz uma experiência que foi com o 8º ano, com o conceito de polígonos, tá? Antes da BNCC, polígonos a gente trabalhava ali no 8º ano. E na matemática especificamente, a gente precisa muito, né? Eu gosto muito dos vídeos, na primeira parte da sala de aula invertida. Aquela apresentação, né? Então eu fazia aquela exposição dos conceitos com os vídeos e os alunos resolviam os exercícios. E por isso, pessoal, que eu gosto tanto da sala de aula invertida. Porque se a gente vai fazer aquela apresentação do conceito, o aluno resolver exercício na sala de aula, acabam que as nossas aulas se resumem a isso. Ou então, em disciplinas como História e Geografia, pessoal, as 2 aulas semanais é copiando um texto. Numa semana copia o texto, o professor explica, na outra semana responde as perguntas. E o tempo passa. E o que exatamente que o aluno está aprendendo com isso? Né? Mas falando da minha área da matemática, que eu tenho mais propriedade para falar. Resolver exercícios, muitas vezes o ensino de matemática se resume a resolver exercícios, aplicar fórmulas. Isso é aprender matemática? Ou é se tornar mais ágil num processo, né? Então, o aluno vindo para a sala de aula com esse primeiro conhecimento, né? Que ele teve lá acessando os vídeos, mas não precisa ser só com vídeos, poderia ser ele fazendo uma pesquisa, poderia ser disponibilizar um texto, uma animação, enfim, tem diversos modos de inverter a sala de aula. Mas ele vindo para a sala de aula com esse conhecimento prévio, com os exercícios resolvidos, o tempo na sala de aula vai ser um tempo realmente para se trabalhar questões mais significativas do ponto de vista cognitivo. Momentos para interagir, para discutir, para resolver problemas, para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com a etnomatemática, né, com a matemática das culturas, para trabalhar em grupo no sentido de construção de conceito. Porque a ideia é que o professor já tenha esse conhecimento, acompanhando esse momento anterior à aula presencial, o professor já identificou as dificuldades dos alunos. Então, no momento presencial, ele vai dar uma atenção maior, o que ele vai estar propondo lá é para atender aquelas dificuldades que ele já identificou que existem. E aí, se torna um tempo muito produtivo, esse tempo da sala de aula. Porque o professor, na matemática, a gente pode trabalhar, né, com material manipulativo, pode trabalhar com material no sentido de fazer os experimentos, no sentido de apresentar seminário, enfim, tá? Tem dependendo da área, tem uma diversidade grande de possibilidades para se trabalhar. Mas, né, deixando claro que não é, sala de aula invertida não é. O aluno resolve os exercícios em casa e o professor corrige os exercícios na sala de aula. Vai muito além disso, tá? Esse momento da sala de aula precisa ser produtivo, precisa ser um momento rico. Pós-sala de aula é o momento de sistematizar, de aprofundar, de ampliar os conceitos estudados. Então, eu gosto muito desse momento como atividade avaliativa. Nessa experiência que eu estou relatando para vocês de 2019, que foi uma experiência com o 8º ano, os momentos pós-sala de aula, eles faziam um registro no portfólio, eu avaliava eles pelos registros, né? O portfólio é um instrumento avaliativo bastante importante. E também outras atividades, eles trabalharam com GeoGebra, a gente trabalhou em sala de aula, eles continuaram em casa, eles construíram memes, enfim. Este ano, pessoal, eu trabalhei todo o primeiro semestre, então, com sala de aula invertida, com as estratégias da sala de aula invertida, com uma turma de 8º ano e 2 turmas de 9º ano.
Vejam bem, com as estratégias da sala de aula invertida, porque segundo a Basic, que é uma referência que eu uso, ela diz que se não tiver um momento presencial, a gente não está trabalhando com sala de aula invertida, aí a gente está trabalhando com as estratégias, a gente está se inspirando, né, está fazendo uma aproximação. Então, nesse primeiro semestre, como era o ensino remoto, eu tinha encontros síncronos com os meus alunos, todas as sextas-feiras. Então, como é que funcionava? Trabalhava com Classroom, onde na terça-feira, às 8 horas da manhã, eles recebiam o material, vídeos de novo, e aí vídeos do YouTube, vídeos também produzidos por mim, vídeos produzidos onde eu fazia conexão entre os conceitos, porque os vídeos do YouTube, por mais que a gente encontre vídeos bem interessantes, eles não vão fazer conexão entre conceitos. Então, eu apresentava alguns vídeos do YouTube, alguns vídeos produzidos por mim, exercícios, acompanhava esse processo, né, a personalização de novo, para planejar a aula síncrona que acontecia na sexta-feira de manhã, certo? Muito importante, assistir vídeo, né, e de matemática, e vídeos, enfim, no sentido de aprendizagem, é diferente de assistir filme comendo pipoca, né? Então, tem um método Cornell que o Bergman e Sanz, né, os autores da sala de aula invertida trazem, que é um método que o aluno vai pausando o vídeo, né, e ele vai fazendo as anotações e assistindo novamente, né, que é no sentido realmente de aprender. Então, eu sempre disse para os meus alunos, né, a importância desse processo, de assistir de novo, de voltar, de pausar, enfim. Acompanhando esse processo dos estudantes, eu planejava aula síncrona, tá? E aí, de novo, na minha aula síncrona, semelhante ao que eu relatei para vocês naquela experiência pontual. Eu trabalhava, só que agora, diferente, pessoal, porque a gente estava utilizando o Meet, né? Então, isso restringia um pouco as possibilidades. Então, como é que eu trabalhava com os alunos, né? Também trabalhava com eles em grupo, já organizava os grupos antes da aula, algumas vezes, outras vezes trabalhava com todos junto, mas procurava trabalhar com jogos, tá? Jogos digitais, procurava trabalhar com problemas, com memes, com tecnologia, muita discussão, muita interação, muita participação deles, né? Colocava um problema na tela e ia pedindo opiniões, ia discutindo, ia construindo junto, ia mediando o processo. Posteriormente, então, eles continuavam os estudos daquele tema, né, daquele conceito e aprofundavam, então. E aí, muito eu utilizava como atividade avaliativa, porque eu desenvolvi ao longo do semestre várias atividades extremamente diferentes, né? Porque não dá, se a gente está ensinando num modelo novo, não dá para avaliar do mesmo modo que a gente avaliava antes. Bom, é uma experiência, para mim a sala de aula invertida, ela é muito importante, tá? Do ponto de vista cognitivo, porque eu acho que não dá mais para o estudante passar 4 horas sentado na sala de aula copiando. E agora que o estudante vai uma carga horária menor na sala de aula, então é mais importante ainda, né? Que ele já vá com conhecimento prévio, para que lá possa se aprofundar e não ficar copiando. Acho então muito importante a sala de aula invertida nesse ponto, né? Mas claro que eu tenho que destacar os desafios que a gente enfrenta para trabalhar com a sala de aula invertida. Porque o segredo da sala de aula invertida, eu acredito que, né, dois em especial, que é o bom planejamento do professor, né, o bom planejamento do professor, de acordo com os objetivos que ele tem, como ele faz essa articulação, mas um outro ponto essencial é a participação do estudante. É o estudante ir para essa aula presencial ou para essa aula síncrona, tendo feito a lição de casa, tendo tido esse conhecimento prévio, tendo se dedicado, né? Então aí sim é essencial. Os meus alunos, claro, as turmas têm resultados diferentes, mas eu posso dizer para vocês que os meus resultados são bem positivos em relação à sala de aula invertida. Bastante participação, bastante envolvimento. No início, os alunos achando assim,
que eu estava exigindo demais, mas depois reconhecendo o quanto eles estavam aprendendo com a sala de aula invertida. Então, eu apliquei, né, uma ferramenta lá, um instrumento para produzir dados, né, a opinião deles sobre a sala de aula invertida, e eles foram unânimes em me dizer que era trabalhoso, exigia bastante, mas que eles estavam aprendendo muito e que eles estavam gostando muito de matemática nesse novo método, vamos dizer assim, já que para eles é um novo método, né? Então isso eu acho bem importante, isso me motiva a buscar mais e estudar mais a sala de aula invertida. Bom, poderia ficar horas aqui, mas esse vídeo já ficou muito longo, vídeos não podem ser muito longos. Estou à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa, tá? Obrigada, professor Vanderlei, pelo convite.